acompanhou, inclusive, a coletiva das forças israelenses. Um porta-voz das forças israelenses estava conversando com a imprensa e falou sobre o grupo terrorista Hamas e também sobre a situação dos hospitais ali na faixa de Gaza. Fabricião, você tem informações dessa coletiva, meu amigo? Chega mais. Tenho sim, Paulo. Bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Quem conversou agora há pouco com a imprensa internacional foi o porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hamari. Ele destacou, Paulo, a relação do grupo Hamas com hospitais na faixa de Gaza e afirmou que os terroristas estão utilizando o hospital Shifa, na cidade de Gaza, como base de operações militares. Afirmou que tem uma série de túneis que levam para esse hospital. E justamente por ser um hospital é um ponto que, de acordo com as leis internacionais de guerra, não pode ser atingido por nenhum ataque aéreo, justamente. Então ele afirma que o Hamas está tratando esse local como uma espécie, digamos assim, de fortaleza, um escudo físico ali para evitar ataques e continuar com as suas operações. Segundo o Daniel Hagari, o Hamas está utilizando esse hospital que ele tem cerca de 1.500 leitos e 4.000 funcionários. Então seria de fato aí um escudo humano, mais um escudo humano utilizado pelo Hamas, como a gente tem destacado ao longo dos dias. Ele também voltou a dizer que a prioridade nesse momento é a recuperação dos reféns que estão sendo mantidos. A gente tem agora o número de 229 reféns, que foi atualizado pelo Exército de Israel ainda nessa manhã. Falou que vai trazer de volta as mulheres, as crianças, os idosos, também os homens israelenses, também cidadãos estrangeiros que estão na faixa de Gaza desde o último dia 7, Paulo. Obrigado, Fabricião, pelas suas informações aí desse porta-voz israelense, falando um pouquinho sobre a situação, principalmente dos hospitais na faixa de Gaza. Miriam, você me pediu, meu amor? Sim, pedi. Eu só queria clarificar algumas coisas, né, no comentário do Hussein, que eu acho que fugiram um pouco. O comentário da rainha da Jordânia não foi condenando o Hamas, ao contrário, ela inclusive numa entrevista com a Christine Amanpour na CNN, não só não condenou, como falou que não era justa a forma que estava sendo feita a guerra em relação a Gaza, e inclusive duvidou da informação sobre os bebês decapitados que havia sido comprovada inúmeras vezes. Então isso foi uma grande crítica que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Tem vários pontos aqui que a gente pode falar sobre essa discussão e nós estamos, por isso que eu gosto de separar o que é Israel contra Hamas e Israel e Palestina. O conflito Israel-Palestina é uma coisa muito mais complexa e que a gente tem que ver a história desde antes do Estado de Israel ser Estado, porque senão a gente está ignorando pogroms que a comunidade judaica sofria na Palestina britânica, né? Que 75% do seu território hoje é Jordânia, então vale destacar isso. Também nós vamos ter que esquecer a participação das lideranças palestinas durante a Segunda Guerra Mundial e que se aliaram ao regime nazista, né? Isso também aconteceu. A vida da comunidade judaica no Oriente Médio, o que aconteceu no momento que o Estado de Israel é fundado, para também entender a posição de países árabes que se colocam contra Israel ou que talvez não condenem com força o que o Hamas fez ou que talvez também não apoiem Israel nesse momento, apesar de terem acordos de paz. Outro ponto muito importante, se fala muito do bloqueio que Israel tem com Gaza e não se fala do bloqueio que o Egito tem com Gaza, que é ainda muito mais estrito do que o bloqueio de Israel. Temos que lembrar que, ainda que Gaza seja bloqueada diariamente, 20 mil pessoas pelo menos, e mais recentemente 80 mil pessoas da faixa de Gaza, que são palestinos, entravam em Israel até o início dessa guerra para trabalhar. Então são dados que a gente tem que lembrar quando a gente começa a ter essa discussão. Claro que assim, gente, existem civis, é uma pena, Israel não quer atingir a população civil de Gaza. Quanto mais gente morrer, a gente já fala disso, inclusive na questão de imagem para Israel. É terrível que morram civis, inclusive porque vai ser rechaçada pelo mundo inteiro. A gente já está vendo isso, né? Apesar do ataque brutal que sofreu no 7 de outubro, agora, quando Israel começa a retaliar, já começa a mídia inteira internacional e a comunidade internacional a criticar a posição de Israel. Mas temos que ainda lembrar que Israel tem o poder militar que, se quisesse, poderia acabar com Gaza em horas. Isso é um fato, a gente não pode discutir isso. E o fato de não fazer isso é exatamente, e vamos lá, né? Isso é desde que começou a ser atacada pelo Hamas, não é de hoje.
A gente tem essa discussão de moderação sobre o exército israelense, e a gente já teve essa guerra de propaganda a partir de 2014 com todos esses conflitos, e essa é sempre uma crítica que volta. Então vale destacar ainda, Israel tem o poder militar que, se quisesse e não se importasse com a vida dos civis, não avisava que era para evacuar, porque os seus inimigos não avisam para evacuar. Nenhum exército no mundo inteiro avisa os seus civis para evacuarem áreas. Também poderia destruir com Gaza em horas e não faz. Inclusive, interrompe muitos ataques e já interrompeu este mesmo conflito em outros momentos da história para que mais civis não morressem. Então, Perfeito. Tem que colocar o peso nas coisas como são. Muito bem. Hussein. Bom, Miriam, deixa eu esclarecer algumas coisas muito importantes da perspectiva histórica, para a gente não cair em armadilhas distorcidas. Primeiro ponto, eu assisti à entrevista da rainha Rania da Jordânia com Christiane Amanpour, inteira, tá? E ela condenou de forma objetiva os ataques a civis israelenses no dia 7 de outubro. Se quiser, eu te mando a entrevista para você assistir. Eu assisti. Ela condenou os ataques a civis israelenses, tá? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, não existe nenhuma evidência científica crível e provável que lideranças árabes ou palestinas apoiaram um regime nazista contra o povo judeu na Segunda Guerra Mundial. Isso é uma falsa premissa, tá? Até porque boa parte dos países árabes estavam sob domínio otomano, e o Império Otomano era aliado dos nazistas, e os países árabes naquele momento, alguns deles, lutavam contra o domínio otomano, tá? Então, a gente tem que estudar um pouco mais de história. Então, não existe evidência. Isso é uma fabricação que não se sustenta, tá? E rechaçado nas maiores arenas acadêmicas do mundo, especialmente no mundo ocidental, em França, Reino Unido, Estados Unidos, Alemanha, tá? Eu não estou nem falando no Oriente Médio, tá? E se você quiser ir para a Universidade Hebraica de Jerusalém, ou para a Universidade de Tel Aviv, ou para a Universidade de Haifa, para os pesquisadores sérios, você vai encontrar gente que vai dizer que isso não procede, tá? Pesquisadores sérios, tá? Independentes, não pertencendo a um lado, ao outro, etc. Então, esse é o segundo ponto. Terceiro ponto, a comunidade judaica no Oriente Médio, ela sempre fez parte do tecido social médio-oriental. Por exemplo, Avi Shlaim, que é um dos maiores historiadores judeus, ele era iraquiano, ele fala da identidade iraquiana dele. Pega uma entrevista com ele, ele vai contar como é que eles eram integrados no Iraque. Você tinha judeus na Síria, você no Líbano Sim. tem comunidades judaicas até hoje presentes, tem sinagoga no Líbano, você tem judeus no Egito, você tem judeus no Iêmen, você tinha judeus em vários, no Marrocos. Você tinha, não, só um minuto, não, ainda tem. Você tem, no Líbano Meus avós foram expulsos de lá. Só um minuto. Tem dúvida sobre Tem no Líbano, tem. No Iraque ainda tem, na Síria ainda tem e outros países. Então, só um minuto. Eu estou voltando para o tempo histórico. Naquela conjuntura que ela voltou para o tempo da era do domínio colonial britânico, tá? Havia uma comunidade participativa bem integrada, religiosamente, socialmente e culturalmente. Cidadãos de segunda categoria que pagavam impostos mais que o resto da população. Você precisa pegar e estudar. Diferentes. O que aconteceu? Claro. Obviamente que a guerra árabe-israelense, tá, ela gerou fraturas. Alguns saíram porque foram forçados a sair, isso é fato verídico. Outros saíram porque eles receberam incentivos para sair e ao Estado Novo. E outros fugiram para outros lugares em busca de paz. Você tem as três dimensões, tá? Mas se você voltar um pouco mais no tempo, quando Omar bin Khattab, aí você tem que estudar a história, quando os muçulmanos dominaram Jerusalém, ou a parte histórica da Palestina,
por cerca de 14 séculos ininterruptos, eles preservaram todas as idiosincrasias religiosas para todos os povos. E isso não pode ser refutado na história, tá? Inclusive, quando os cruzados dominaram Jerusalém, eles proibiam a comunidade judaica do livre culto. E eles proibiam o domínio judaico sobre o acesso aos templos sagrados. Tá? E quem restaurou isso foram os muçulmanos. Então, assim, eu acho a natureza do conflito, que nem hoje existe conflito árabe-israelense, não existe mais. Tá? Israelo-palestino é uma coisa. Tá? Mas quando você volta na perspectiva histórica e tenta fazer esse remendo, ele não reflete a veracidade da história. Tá? Então, é importante ser responsável na hora de falar certas coisas, para não distorcer a história e não criar percepções de que isso é um conflito que tem raízes religiosas, etc., que tem raízes... Não. É um conflito gerado pela Segunda Guerra Mundial, pela política neocolonialista europeia e que levou a fraturas que a gente conhece até hoje.